E aí, pessoal, salve, salve. Eu sou o professor Antônio Marcos e nesse vídeo, que faz parte de uma sequência onde nós estaremos falando de alguns exponenciais históricos da política. E dessa feita, como ponto de partida, nós estaremos falando daquele que é o pai da ciência política, né, como nós conhecemos. O seu nome é Niccolo de Maquiavel. Maquiavel, ele nasceu e viveu em meados do final do século XV para o século XVI. Ele nasceu no contexto de 1469, na cidade de Florença, ali naquela região da Toscana, na Itália. E para entender Maquiavel, você precisa compreender que ele é um produto do seu tempo. Ele viveu durante um contexto que nós estávamos chegando no final da Idade Média, onde a Europa viveu aqueles 1000 anos, né, dentro de um sistema econômico que é o feudalismo, com a influência da igreja que formava a tecelagem mental, né, de várias gerações. E ele surge, ele é um renascentista, ele é fruto do Renascimento e um cidadão que no seu tempo ele se dedicou a observar as estruturas políticas. Como eu disse, ele viveu em Florença, em um período que uma família muito influente na cidade de Florença, que é a família dos Médicis, dominava, tinha um controle político da cidade de Florença. Vamos imaginar que aquele território italiano, ele não era um território centralizado, né? Era um espaço com inúmeras cidades e estados, cada um tendo o seu próprio governo, né? Na sua grande maioria eram governos indicados pela igreja e também governados por condottieri. Os condottieri eram governantes, né, na sua grande maioria, que vivia aquelas cidades-estados guerreando uma com a outra. E as principais cidades-estados eram Roma, Veneza, Florença, né, e tantas outras. E aí, nesses embates, aqueles que venciam passavam a governar. E tinha então essa governabilidade por essas figuras chamadas condottieri. E o Maquiavel, ele era um funcionário público, ele prestava serviço, ele estava a serviço da família Médici, né, de Lourenço de Médici, e tudo ia bem. Ele era um serviçal no sentido que respondia ou interagia pelos interesses florentinos, os interesses políticos, comerciais, né, uma espécie de diplomatas que viajava naqueles contextos. E vamos pensar que o período em que Maquiavel viveu, enquanto a Itália era esse território fragmentado, aquele espaço da Península Itálica, nós já tínhamos também na Europa países como França, Espanha, já eram nações consolidadas. E enquanto a Itália só veio a resolver esse problema, tornar-se uma nação única, um sistema centralizado, cá no século XIX, né, assim como a Alemanha. E então ele é produto, né, dessa mentalidade política. E tudo ia bem, ele servindo a família Médici, até que a família Médici perde o domínio, perde o controle. Era uma família histórica, poderosa, de muitas gerações,
né, quando um representante da igreja, chamado Jerônimo Savonarola, ele vai governar Florença e tirando a família Médici do poder. Nesse interim, o Maquiavel ele é preso, né, e na prisão ele sofre muito, né, eles expõem ele a um processo de interrogatório louco, né, para que ele confessasse alguma coisa ou dedurasse, né, alguma outra pessoa. Mas essa prisão, como resultado dela, dá origem à sua produção artística. E a produção artística do Maquiavel mais conhecida, né, que chega até nós, é o clássico O Príncipe, que é uma discussão política, ele pensando, né, a política da sua época. Vamos imaginar que até ali a política era pensado, era idealizado, né, uma influência desde os gregos da antiguidade, né, com Platão e a República, né, com Sócrates, né, os pensadores romanos. Dentre os pensadores romanos que influencia Maquiavel, nós temos Tito Livio, né, baseado nos estudos históricos de Tito Livio, né, quando Tito Livio escreve as origens de Roma, e vem até aquele início da era cristã. E Maquiavel faz uso, né, dessas pesquisas históricas de Tito Livio, lembrando que ele lia não somente Tito Livio, mas lia outros poetas romanos, outros escritores romanos, né, dentre eles o Péricles, né, o Políbio, o Cícero, foi objeto de pesquisa de Maquiavel. Então, baseado nos estudos que ele faz sobre Tito Livio, ele começa a pensar, né, a política, né, divergindo daquelas estruturas idealizadas, do seu tempo. Vamos imaginar que contemporâneos dele, como Thomas More, aquele que escreveu Utopia, estava idealizando, né, um ideal de Estado, né, de nação, né, não somente o Thomas More, né, mas temos inúmeros outros, né, pensando o Estado de uma forma idealizada. Então Maquiavel chega para romper com essa forma de pensamento, porque toda a experiência que ele tinha como estadista, né, como um funcionário público, ele vai construir a sua obra baseado nessa experiência prática, nesse empirismo, nessa experiência empírica, onde tem toda uma construção científica acerca daquilo que ele imaginava acerca de um governo. Assim vem a ideia, né, do príncipe. E o príncipe que ele faz menção aqui não é o filho da rainha, o príncipe é o governante, é a liderança política, né, que ele estava pensando. E na sua obra, ele então discutia como esse governante, como esse príncipe deveria agir, né, liderando um povo. E para isso, ele tem como referencial o César Borgia, né, que é o filho do Papa Clemente. E o César Borgia é o condottiere que ele pega como referência, como modelo. E ele dedica essa sua obra ao Lourenço de Médici. E muitas pessoas dizem que ele fez isso com o intuito de voltar à vida pública, mas isso não vem em conta, porque de fato ele vai voltar à vida pública, ele vai voltar a prestar serviço para Florença, independente disso. E então, como resultado dessa experiência empírica de Maquiavel, tem origem a essa obra conhecidíssima que é O Príncipe de Maquiavel. Uma outra coisa, quando O Príncipe foi escrito, até chega ao público, dentro de um contexto póstumo até, foi uma obra que abalou todas as estruturas políticas já consolidadas, com forte impacto nas questões religiosas para com a igreja, onde alguns líderes religiosos
não é, enxergou aquela obra de Maquiavel como uma inspiração diabólica, né, principalmente uma liderança religiosa da Igreja da Inglaterra, né, então não foi bem visto. E baseado nisso, surge uma frase que se torna clichê até, e eles atribuem essa frase a Maquiavel, que é aquela frase: o fim justifica os meios, né? Dizendo que a obra de Maquiavel resumia-se a isso. É bem isso, né? Quando essa frase surge com o objetivo de denegrir, né, a vida, a produção e as ideias de Maquiavel. Como resultado disso, dá origem a uma palavra, né, que se torna muito conhecido, que é maquiavélico, né, dando uma noção para uma pessoa má, para uma pessoa ruim, né? Então, se a pessoa é ruim, ela é maquiavélica. E isso não pode, né, ser atribuído a Maquiavel. Então, se você é um estudioso de Maquiavel, você não é maquiavélico, você é maquiaveliano, né? Você é um estudioso maquiaveliano, não maquiavélico. Ok? Essa primeira parte sobre Maquiavel, a gente fez essa breve introdução, e no próximo vídeo nós estaremos falando sobre alguns conceitos do Príncipe, da obra de Maquiavel. Dentre elas, o conceito de fortuna e o conceito de virtude. E também o conceito de ética em Maquiavel, onde Maquiavel separava